na voz aguda, glória a Deus, né? E foi produzido pelos coraitas. Vocês têm uma ideia quem sejam os coraitas, né? A família de Coré, aqueles mesmos que se rebelaram lá com Moisés, se tornaram salmistas, escritores de salmos, né? Então era um hino para ser cantado no culto de adoração, cântico de adoração. Glória a Deus. Então, dito essa introdução sobre essa epígrafe do salmo, né? Os salmos, eles são... Qual é o sentimento que você de vez em quando esboça? Tem momento que você está feliz, alegre. Aí você vai para os salmos e você aprende a adorar a Deus com louvor, com adoração, né? Mas tem momento que você está meio cabisbaixo. Você não tem nenhuma motivação, você não tem força. E pode ter certeza, todas as experiências relacionadas à questão da alma do ser humano estão contidas nesse salmo. Por isso que, se você está passando por um problema difícil, faça uma oração em cima de um salmo desse. Glória a Deus. E você vai receber graça, você vai receber ensinamentos, verdades. Uma coisa que me chama a atenção nesse salmo, vamos lá para as divisões do salmo 46. Ele está dividido em três, como se fosse três estrofes. Não é assim? Vocês estão percebendo no versículo 4, 3, uma palavrinha entre parênteses chamado Selá. Estão vendo? Sabe qual é o significado disso aí, não sabe? É como se fosse do 1 ao 3 é a primeira estrofe. Aí dá uma pausa. Do 4 em diante até o 7 é a segunda estrofe. E termina do 8 até o 11 com a palavra Selá. Então isso é uma música composta por 3 estrofes. Podemos ver que algumas músicas hoje só tem uma frase e olhe lá, repete bem 5 minutos. Eu não sei se é só para ganhar dinheiro ou é para calor, mas espero que seja para louvar a Deus. Outra coisa que me chama a atenção nesse salmo, já fiz as 3, cada estrofe dessa, o salmista vai transmitir uma mensagem doutrinária acerca do Deus Todo-Poderoso. Quando o irmão cantou, quem é Deus? Pois bem, nessa primeira estrofe, ele vai responder, quem é Deus? Na segunda estrofe, do versículo 4 até o 7, ele vai mostrar que este Deus, ele é um Deus, se eu falar aqui em teologia, né? Ele é um Deus presente. Na teologia é imanente. É difícil, falei difícil, é um negócio assim, né? É assim? É o Deus presente. Algumas pessoas confundem essa presença de Deus como uma doutrina chamada panteísmo. Vocês vão ver isso até hoje. Ele ovaciona a natureza. Eles glorificam a criação divina, a mãe natureza. Pronto, essa palavra é bem conhecida. Mas isso é mistura da criação com o Criador. O Criador, ele é presente, ele é imanente, mas ele não é a própria criação, porque ele é transcendente. Ele está assentado, como diz Isaías, no alto e sublime trono. Glória a Deus. Então, a terceira parte da terceira estrofe,
ele vai mostrar no versículo 8 as obras de Deus. O que ele faz? Qual é a obra que Deus tem feito? Para que nós aprendamos acerca deste Deus vivo, desse Deus que tudo criou, desse Deus presente, desse Deus, louvado seja Deus. Quem é este Deus? E uma coisa que eu estava aqui meditando, e a irmã cantando aqui, os irmãos cantando, é sobre a questão do protagonismo das músicas atuais. A maioria das músicas estão baseadas, colocando o protagonismo da música, quem? O antropocentrismo. É o homem. É como se Deus tem que servir o homem. Deus tem que, eu vou descer, eu vou fazer. E se Deus não fizer, meu Deus, mas tem nem mais nesse crente. Deus não está subordinado aos caprichos humanos. Deus é Deus. Glória a Deus. Deus não é manietado pelo homem. Os homens querem manietar Deus. Os homens querem tornar Deus um garçom. Parece que quando eles precisam de alguma coisa, ai meu Deus, me lembre de mim. Eu aprendi aqui na escola dominical com o irmão Miqueias, o Salmo 23. Yahvé, não é o nome? O Senhor é meu pastor, né? E nada me faltará. Aprenda aí, meu irmão. Pastor, estou precisando de muita coisa. Eu estou precisando disso, porque eu não sou feliz se eu não tiver isso. Irmão, pode mudar essa oração aí, porque o salmista vai dizer que o que mais nós precisamos é a presença desse bom pastor, guiando a gente como ovelha para o seu redil. Quando você substitui essa relação com Deus com as bênçãos de Deus, você está idolatrando as bênçãos de Deus, e você não está seguindo o seu Deus. Mas uma coisa é certa: quem adora a Deus, quem serve a Deus, quem ama a Deus, quem se humilha diante de Deus, quem se prostra diante de Deus, quem obedece a Deus, a Bíblia diz que seguirão a reboque as promessas, as bênçãos, aquilo que Deus tem prometido. Mas você não vai colocar Deus na parede se Ele não fizer isso, não. A princípio, a verdadeira felicidade consiste do homem em ter um verdadeiro relacionamento com Deus. Glória a Deus. Você sabe que a partir do momento, o relato de Gênesis mostra um Deus presente. Já estou falando na mensagem. Um Deus presente, que se relacionava com o homem, dia após dia. Após essa presença, eu estava até lendo, né? Que Deus, irmão, Deus é tão maravilhoso, que Deus insiste com o pecador. Pelo menos algumas vezes Deus falou com o filho de Adão, que matou o seu próprio irmão. Como é o nome dele? O filho de Adão que matou o seu próprio irmão. Caim. Porque está triste o teu coração? O pecado jaz à porta, compete a você dominá-lo. Depois Deus falou para ele assim: ei, sim? Cadê o teu irmão? E eu sou por acaso tutor do meu irmão? Parece que assim, Deus sabe de tudo, não sabe de tudo? A gente às vezes quer driblar, esconder, ocultar algumas coisas de Deus, mas não consegue não. A pergunta de Deus é a seguinte: onde está o teu irmão? Deus já sabia que o irmão de Caim estava morto.
mas ele queria um arrependimento sincero por parte do filho de Adão, Caim. Mas ele foi com arrogância. Eu sou por acaso tutor? E aí tem uma passagem que eu achei interessante, os irmãos depois procurem aí, em Gênesis 4, louvado seja Deus. Onde foi que eu li aqui, que eu li hoje? Muito bem, ele foi para uma terra, depois que Deus falou com ele, que ele não se humilhou, que ele não se arrependeu, e que Deus disse que aquele que ferisse a ele ia ser pior situação, né? Quem fizesse vingança com as próprias mãos, justiça própria. O versículo 12 do capítulo 4, o Senhor disse que ele seria fugitivo e errante na terra. Então ele iria se distanciar de Deus. E vocês percebem que a humanidade, né, a partir desse, né, porque depois que Deus, o casal, ele gerou mais um filho que veio, eles começaram a invocar o nome de Deus. Mas a geração de Caim é a geração que se desassocia dos planos, dos propósitos, do arrependimento, e ele cria os seus próprios religião, ele cria, aí vem Nimrod, ele cria as suas próprias doutrinas, ele cria os seus próprios conceitos, ele cria os seus próprios deuses. Está lá, os gentios criaram deuses conforme a imagem de répteis, de quadrúpedes, de homens. Então eles começaram a adorar a natureza, a criação, a idolatria, e perderam a noção do Deus invisível, do Deus criador, do Deus arquiteto, do Deus que é artífice, do Deus que deseja se relacionar com este homem, com essa mulher. Glória a Deus. Eles perderam, mas nós louvamos a Deus, porque Deus sempre vai ter uma descendência piedosa. O Salmo 46, vamos então para uma leitura assim pormenorizada desse versículo. Primeiro, respondendo essa questão da primeira estrofe: quem é Deus, irmãos? O salmista responde: Deus, ele é o que ele é. Ele é o refúgio. Eu até me lembrei da pregação do sábado, né? Não sei se você lembra. Falando aqui falei até da questão do crime que você comete sem intenção, e que você era abrigado numa cidade chamada Cidade Refúgio, não é, irmã Vilani? E ali a pessoa ficava lá até a morte do sacerdote. Isso reporta para Jesus. Essa Cidade Refúgio, ela reporta para toda a humanidade que, embora não tenha intenção de fazer algo, mas a natureza humana está condicionada ao pecado, e o homem precisa se refugiar na presença de Deus. A Bíblia diz: Deus é o nosso refúgio. E ele vai dizer mais: o refúgio porque quando você se sentir desalentado, desabrigado, quando você se sentir menosprezado, intimidado, quando os homens te desprezarem, aí a Bíblia diz: aquele que invocar o nome do Senhor, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes. Então esse é o refúgio do homem, do pecador. Quando ele começa a se voltar para Deus, quando ele começa a ouvir a palavra de Deus, quando ele começa a falar com Deus, quando ele começa a ser íntimo de Deus, como diz o patriarca, né? O patriarca, ele era... Quem foi que falou de Deus para ele? O nome dele era Abrão. Quem foi que falou de Deus para ele? Miqueias. Sei que foi uma revelação, né? Mas o pai dele fabricava lá uns ídolos, né? E certamente é um negócio bom, né? Paulo desbancou o comércio lá da Ásia Menor, em Éfeso, e foi uma revolução, uma tribulação para Paulo, porque ele disse que a deusa Diana não era deusa. Não existe essa questão de deusa mãe
Deusa mãe e virgem. É o mesmo princípio. Está lá no Velho Testamento, a rainha dos céus, Jeremias 7,14. Você pode olhar. Está lá no Novo Testamento, a grande deusa Diana, adorada, venerada pelos efésios. Então Paulo começou a dizer que o único Deus verdadeiro, ele não habita em templos feitos pela mão dos homens. Ele sustenta o homem, ele que carrega o homem com as suas mãos poderosas. Glória a Deus. Quem é que vai levar Deus nas costas como um andor? Salmo 115 diz que o salmista ele desenha, esse Deus que vocês, os gentios, estão adorando, ele tem os olhos, mas ele não consegue enxergar nada. Ele tem mão, mas ele não apalpa nada. Ele tem ouvidos, mas ele não ouve a oração de vocês. Os adoradores de Baal clamaram pela manhã todinha. E ele disse: clama mais alto. Acho que ele está dormindo, ele está viajando, está muito ocupado. Glória a Deus. O Elias foi no popular, fez hora, né? Glória a Deus. Esse Deus é o nosso refúgio. Ainda mais, isso aqui está falando os ataques externos. Você se refugia nele. Quando você sentir dentro no seu íntimo um vazio existencial, algo que te deixa repugnante, te deixa para baixo, aí você vai à presença de Deus, aí você recebe dele, sabe o que? Ele te fortalece, irmão. Amém? Você quer experimentar essa fortaleza desse Deus? Glória a Deus. Pois bem, a Bíblia diz: fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Então nós recebemos de Deus um fortalecimento no nosso interior. E ele diz, ele é um socorro bem presente na hora da angústia. O salmista entendia essa questão de passar por momentos de angústia. Ele sabia que na angústia, muitos homens, até de hoje, no momento até religiosos, na angústia, eles tiram a própria vida. Na angústia, eles ficam atribulados. Mas eis aí um momento importante que nós possamos aprender nesta noite. Deus é o socorro bem presente na angústia. Glória a Deus. Louvado seja esse Deus maravilhoso. Irmãos, por saber quem é Deus, por ter intimidade com Deus, Abrão, como eu falei, pela teologia natural. Tem essa teologia natural, Miquel? Como é? Salmos 19. Os céus manifestam a glória de Deus. O firmamento anunciam as obras das suas mãos. Ele começou a olhar para as estrelas do céu. Ele começou a olhar para a questão da criação. Ele começou, não que a criação, como eu falei, fosse Deus, mas ele disse que por trás de tudo isso aí tem uma mente inteligente, tem uma mente que tudo criou. E não somente cria, irmã, glória a Deus. Porque tem um pessoal que acredita que Deus, ele criou aqui o universo, ele deu uma cordazinha, deu uma partidinha e disse, vai-se embora, te vira aí. É não, viu? Ele não abandonou a criação ao seu bel prazer. Ele assiste. Olha como é que a Bíblia diz. Foi o que Jesus falou em relação aos pardais. Quem é que queria pardal? Se bem que criar nem um passo, né? Deixar os bichinhos soltos mesmo. Mas ele diz, ele cuida dos pardais. Ele veste as ervas do campo. Ele diz que nem Salomão se vestiu como uma delas. Ele diz que os pardais não ajuntam em celeiros. Todavia ele cuida dos pardais. Ele é um Deus presente. Ele renova. A Bíblia diz que quando a terra ficou sem forma e vazia, a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Os irmãos sabem que ali tem uma ministração muito interessante, né? A terra estava como que algo que tinha sido construído perfeito e passou a se tornar uma terra sem forma e vazia. Tudo que Deus faz é perfeito, mas houve
um problema na natureza lá, e de repente, mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e o Espírito Santo de Deus, o próprio Criador, começou a dizer: haja luz, apareça isso, que haja alimárias. Ele começou a colocar a casa em ordem. Ele começou a criou o homem, criou a mulher, e ele estabeleceu normas, disse: ó, a partir de hoje eu vou fazer a minha imagem e semelhança. E o homem começou a administrar a terra como um mordomo fiel, que se relacionava com Deus todo dia. Pois bem, este Deus que nós estamos cantando aqui nesse salmo, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Porque quando você tem esse conhecimento de quem é Deus, algumas situações pode até acontecer. E ele vai citar aqui, por exemplo, versículo 2. Veja aí o que diz. Glória a Deus. Salmo 46, versículo 2. O que diz? Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Então ele está dizendo assim: olha, algumas coisas podem fugir do controle. As pessoas observam, até ficam perturbados. Eu li uma versão aqui, ó: por isso que não ficaremos perturbados, mesmo que a terra trema. Está falando de como é o nome daquelas camadas lá do solo, né? As placas tectônicas, elas vão entrar em movimentação e vão causar o quê? Terremoto. Terremoto é terrível, né? Vários terremotos deixaram cidades arrasadas. Além disso, ele diz: as montanhas desabem dentro do mar. E aí diz assim, ó, glória a Deus: por isso não ficaremos perturbados, mesmo que a terra trema e as montanhas desabem dentro do mar. Ficaremos tranquilos, mesmo que se houver grandes enchentes e terremotos, maremotos, né? Aquela tremor dentro dos mares, e as águas se levantam com fúria e assola a terra. Então são situações adversas. Então essas situações podem ser aplicáveis em nossa caminhada cristã, em nossa caminhada com Deus. Ninguém está isento, né, de situações adversas, mas uma coisa é certa: a fé em Deus, a fé no Senhor, faz com que nós possamos entender que Deus não nos livra da cova, Deus entra com você dentro da cova. Deus não livra você das situações adversas, Deus entra com você dentro das situações adversas. Deus entra com providência. Tem momentos que Deus não livra, mas é o nome dele que é glorificado, porque diz a palavra que não tem mais os homens, porque os homens podem matar o corpo. Temam a Deus. Por quê? Deus, além de matar, Deus mata. Tem um homem lá que na Bíblia, né, Mário, que foi pegar a arca da aliança desconcertado, acabou morrendo, foi? Foi? Mas a palavra do Senhor, em momentos difíceis, que o escritor diz que são situações de calamidade, mas ele acredita que Deus está acima de tudo, de todos. Glória a Deus. Então, mesmo que o justo padeça, mas o importante é que há uma esperança com Deus na eternidade. Glória a Deus. Então é por isso que é bom conhecer a Deus, conhecer o Deus de seu pai. Conheça o Deus de Abraão, irmão, o Deus de Isaac, amados irmãos, o Deus de Jacó, glória a Deus, o Deus dos patriarcas, o Deus da Bíblia, o Deus invisível, o Deus presente. Vamos lá para o Deus presente? Glória a Deus. Diz o versículo 4 do capítulo 46, Odaí Júnior, o quê? Vamos ler? Existe um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Interessante,
eu falei no primeiro que quem é Deus? Agora ele vai dizer assim, ó: Deus está no meio dela. Ou seja, Deus está aqui. Certamente a comparação é que essa fonte de vida, né? Deus se apresenta como um rio que traz vida, traz alegria, traz a presença, né? Pode ter certeza, quando Jesus disse lá em João, disse: quem tem sede, venha a Cristo e beba. Aí diz: quem crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior, produzirão alegria, produzirão contentamento. A própria presença de Deus está no meio dela. Aqui está se referindo a Sião, a Jerusalém, onde ficava o templo. A cidade era uma fortaleza, irmãos. Essa cidade ela foi conquistada pelos jebuseus. O general de Davi, Joabe, conquistou dos jebuseus, e ali se estabeleceu a cidade, a capital da nação, a capital tanto política como a capital religiosa. E ali a presença de Deus era real. A proporção que o povo foi, porque é o seguinte: como preservar a presença de Deus, irmão? Como? Me diga. Se você começar a ler o livro de Ezequiel, a Relé aqui já gosta muito desses livros proféticos, né? Né, irmã Vilani? Irmã, nos capítulos 8, 9, 10, Deus tira Ezequiel lá dos cativos. É um mistério ali, viu? Deus leva ele em visões. Você pode ler lá no capítulo 8 o que as pessoas faziam dentro do templo lá em Jerusalém. Faziam oferendas aos deuses pagãos. As pessoas faziam coisas erradas dentro do próprio santuário. E o profeta Jeremias ficou pregando: diz: olha, vocês estão achando que esse templo aí vai servir de amuleto? O que vai sustentar vocês, a presença de Deus, ela é sustentada por obediência. A presença de Deus, ela é cultivada quando você anda com Deus. Não é simplesmente ir à igreja, é você andar com Deus. Irmãos, infelizmente a nação, os babilônios dominaram, quebraram o templo, tiraram os sacerdotes. A irmã até cantou que eles viram o Santo dos Santos, estava ali, não havia mais sacerdote, não tinha mais templo, não tinha mais culto, não tinha mais sacrifício. Eles foram para uma terra estranha, mas eles perceberam, glória a Deus, que não é a questão de lugares, é o homem se voltar para Deus, é buscar a presença de Deus, é cultivar a presença de Deus. Então Deus está no meio dela, ela não será abalada. Mas quando a desobediência, quando a falta de propósito faz com que a pessoa se enfraquece, e a presença de Deus vai. A Bíblia vai dizer, lá no capítulo 1, quem já leu aquela visão lá, fica assim, estupefado, né? Que são carros, tronos, rodas, e os querubins, os anjos tronos. Deus está sentado entre os querubins, diz a palavra de Deus. E a Bíblia diz ali que os querubins, eles se moviam, havia um movimento de Deus quando aquele carro, os tronos andavam. Mas exatamente todo aquele movimento de Deus, os exércitos de Deus, eles se deslocaram, porque um povo que se chamava pelo nome de Deus começou a esquecer de Deus, levou Deus como que Deus é o servidor, Deus é o que tem que passar a mão. Ah, meu filho, meu bichinho. Irmão, nós temos que parar de ser meninos, nós temos que ser adultos na fé, glória a Deus. Esse negócio de ser mimado, Deus quer que você cresça, que você estabeleça o caráter de Cristo em você, e venha o que vier, venha algumas palavras contrárias, mas você está firmado em quem? É na rocha, irmão, é em Cristo Jesus, é no Senhor, e Ele está presente. Interessante o versículo 4: o santuário da morada do Altíssimo. Esse termo Altíssimo, ele reporta exatamente para a transcendência de Deus.
Ele é um Deus separado da criação. Ele é um Deus soberano sobre tudo e sobre todos. Ele é um Deus glorioso, majestoso. Ele é um Deus que reina. Ele é um Deus que a gente pode até, alguém para falar com autoridade tem que marcar lá. Não tem que marcar nenhum horário não. Clamas a mim, que eu vou te responder coisas grandes e firmes que tu não sabes. Clamas a este Deus, esse Deus presente, esse Deus que nos fortalece. Ele está no meio no meio de Israel, no meio da sua igreja. E aí nós não seremos abalados. Perceberam? O abalo sísmico, o abalo dos maremotos, os abalos naturais da vida, as perturbações, as dificuldades, as tribulações. Ele diz, olha, quando Deus está presente, aí ele vai dizer assim, Deus está no meio dela. Essa é a igreja, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. Eu estava lendo Êxodo 14. Vocês lembram dessa passagem, Êxodo 14? Irmão, foi a noite toda. Como é que Deus se manifestou lá no meio do povo de Deus? Israel, lembram? A presença dele. De noite, como era de dia? De noite era o quê? De noite era uma coluna de uma nuvem trazendo sombra para o povo de Deus. A presença de Deus traz como se diz assim, um ar condicionado, um refrigério espiritual. Aleluia. Irmão, está difícil aí, o deserto está difícil, mas nessa noite Deus tem um refrigério espiritual para a tua vida, em nome de Jesus, amém? Você quer receber o refrigério de Deus? Ele está presente, Ele traz alento para o teu coração, Ele alenta a tua alma, Ele te fortalece, Ele fala contigo nessa noite, irmão. Glória a Deus. Mas à noite, irmão, à noite era frio demais, irmão. Mas Ele vinha com uma coluna de fogo para aquecer. Os crentes que estão assim meio frio, estão precisando da presença de Deus. Ó Senhor, não dá para viver essa vida cristã fria não, Jesus. Irmão, se você está vivendo uma vida cristã fria, vamos clamar nesta noite ao Deus de amor, o Deus que é fogo, o Deus que aquece os nossos corações, o Deus que ilumina, o Deus que queima a nossa carnalidade, é o Deus que alumia os nossos passos. Glória a Deus. Irmãos, a noite toda o exército de Faraó, olha aí, no páreo, vamos pegar ele, não pega não, irmão. Irmão, os inimigos se levantam, mas só onde Deus permite. Durante a noite era luz para o povo de Deus, porque quem tem Jesus tem luz, mas quem está andando nas trevas era só breu. Mas na manhã, meu irmão, na manhã Deus deu vitória. O exército todinho entrou para dentro do mar, morreram tudinho. Glória a Deus. Olha o livramento de Deus aí, a presença de Deus. E o próprio israelitas, né? Não, os egípcios, pelo amor de Deus, quem que está conspirando? Tem alguém conspirando contra a gente, porque eles era o carro dando, como fosse hoje. Você anda 1 quilômetro, furou o pneu. E já trocando pneu e nada. Meu irmão, quem que está conspirando contra a gente? Era o Deus de Israel presente, lutando em favor contra os inimigos do seu povo, em favor do seu povo. Vocês estão entendendo essa palavra? Glória a Deus. Então, irmãos, o Senhor dos exércitos está conosco. Diz: as nações se embraveceram, os reinos se moveram, mas quando Ele levanta a sua voz, a terra se derreteu. Ele finaliza a segunda parte dizendo: Yahvé Sabaoth, o Deus dos exércitos, está conosco. Ainda diz mais: Ele é um Deus presente, um Deus que luta. Ele é o Deus de Jacó, Ele é o nosso refúgio. Deus de Jacó é o Deus da aliança, a aliança com o seu avô
Abraão, a aliança com o seu pai Isaque, a aliança com o Deus de Jacó. É o trio que fizeram uma aliança com Deus. Essa aliança ela vai levar lá para a cruz, lá para Jesus. E nós somos o povo da aliança. Nós temos exatamente o Deus de Jacó. Glória a Deus. Nós somos frágeis igual Jacó, mas nós temos uma aliança com este Deus. E Ele é um Deus presente, é um Deus que nos fortalece dia após dia. Amém? Mas você vai continuar concluindo a terceira parte da mensagem, lendo o versículo 8. Vinde. O adorador está chamando, está conclamando. O cantor, os filhos de Coré, está dizendo assim: vinde, congregação de Deus. Vinde, amados de Deus, servos de Deus, veja as obras do Senhor, contemple o que Ele tem feito na terra. Glória a Deus. Olha o que Ele tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras. Por 2 ocasiões Senaqueribe mandou rojões, mandou palavras para desencorajar o povo. Mandou uma carta. Ezequias diz, vamos supor que Isaías, está aqui a carta. Senaqueribe mandou a carta desafiando a gente. Disse que vai mandar matar. Ele já passou por todos os deuses. Ele passou pelos deuses fulano de tal. Ele foi citando os nomes. E ele disse que vai passar por cima do Deus de Javé. Mas ele pega essa carta, apresenta diante do Senhor. A carta era para Ezequias, mas Isaías disse: está aqui, Jeová. Eles confrontaram a tua palavra, eles falaram mal de ti. Aí o Senhor disse: deixa comigo. Ninguém vai lutar, não tem arma, não vai ter artilharia, não vai ter infantaria. O próprio Senhor veio, o anjo do Senhor dispôs ali, deu uma matança. 185 mil, irmão. Glória a Deus. Ele fez cessar as guerras. Ele quebrou o arco. Ele pegou as armas de guerra, desmanchou tudinho. Ele queima os carros no fogo. São as obras. O adorador está dizendo: olha, contemple, veja o que Ele fez no passado, adore a Ele pelo que Ele é. Ele continuará fazendo na sua vida nessa noite. Glória a Deus. Era um momento de reflexão. Os filhos de Coré estão dizendo assim: veja o que Deus está fazendo na terra. Está fazendo cessar as guerras. Tem uma coisa: as forças malignas estão aí se levantando contra a igreja de Deus. Os inimigos de Deus, as forças do mal, se opõem. Essa semana eu vi um grupo de mulheres, vocês já fizeram, né? Chutando a Bíblia, como se fosse uma bola de futebol. Viu, Wallace? Mas se bem que o próprio povo de Israel, né? Moisés chegou lá com as tábuas da lei, o povo tudo se prostituindo, a sensualidade reinando, meu irmão, idolatria. Sabe o que Moisés fez? Sei que ele se irritou, né? Vocês estão fazendo assim com a palavra de Deus. Puf, tacou as pedras no chão, porque eles estavam quebrando o primeiro mandamento: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma que há no céu nem na terra, porque eu sou o Senhor teu Deus. Eu sou o Senhor que tirei da terra do Egito. Não se prostrarás, não farás imagem de coisa alguma, porque eu sou o Senhor que te cura, o Senhor que é a tua bandeira, o Senhor que é o teu pastor. Agora tem uma coisa: somente adora e descansa. Aquieta o teu coração, aquieta o teu coração, e saiba que eu sou. Eu acredito, mas é bonito, né? Quando o adorador, ele empresta a boca dele para dizer, para proferir palavras proféticas de Deus. Oh, aleluia! O adorador abre a boca, ele começa a salmodiar e diz para a congregação: aquietai-vos,
Saiba que eu sou o Senhor teu Deus. Eu serei exaltado entre as nações. Não é globalismo, glória a Deus. Não são o comunismo, não é nada desse mundo, glória a Deus. Eu sou o Senhor, eu sou o Senhor teu Deus. Aquieta-te, porque Ele vai ser exaltado entre as nações. Ele será exaltado sobre a terra. E Ele vai concluir dizendo: Yahvé Sabaoth está conosco. Irmãos, isso aqui é tremendo. O Deus dos exércitos, o Deus de Jacó, o Deus da aliança, Ele continua sendo o teu refúgio nessa noite. Vamos ficar de pé. Glória a Deus.